Muito bem, o título da nossa pregação é Natal, símbolo da aceitação mundial de Jesus. É uma pergunta, não é uma afirmação. Natal, símbolo da aceitação mundial de Jesus. Vamos a Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, tem misericórdia de nós, na tentativa de ouvir a Tua Palavra, entender a Tua Palavra e tentar aplicá-la em nossas vidas, passar para frente e vivê-la. Pois nos ensina com o que vai ser dito aqui, ensina-nos a todos e opera nos corações conforme as necessidades espirituais de cada um, porque todos as temos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse mesmo que nasceu naquele dia em Belém, é que eu te peço. Amém. Uma passagem conhecidíssima, que, como toda passagem conhecida demais, corre até o risco, e nós deveremos tentar evitar que isso aconteça conosco, o risco da banalização, de tanto ouvirmos, de tanto repetirem esta passagem, essa história, acabamos nos acostumando em ouvi-la e não prestamos mais muita atenção aos detalhes. Essa história eu já sei. Uma revista velha, você já leu, você está sem fazer nada ali, não tem outra coisa para ler, você pega, folheia, sem muito interesse, essa aqui eu já li, e não dá muita importância, porque não tem novidade naquilo. Então nós devemos ter muito cuidado com datas tipo esta do Natal, em que os trechos são repetidos à exaustão muitas vezes, e quando o pregador começa a ler, já desliga. Eu já ouvi isso daí 1000 vezes. Mas procure ficar atento e procure esquecer que você conhece essa história, porque é assim que você vai aprender coisas novas e reciclar as coisas que já sabem. O aviso do nascimento todos já conhecemos também, em que o anjo apareceu a Maria e disse que ela iria ter um filho, que chamaria de Jesus, queria salvar o povo dos pecados deles. Então já conhecemos a história, não vou ler. Eu sei o seguinte, que no 9º mês de gravidez veio o decreto do imperador, mandando que cada um fosse à sua cidade de origem, nem a sua cidade de origem, é a cidade da origem dos seus ascendentes. Como José era descendente de Davi, Davi era de Belém, então foi José com a esposa Maria e com o filho para uma viagem, para nós, curta hoje, de 120 quilômetros, mais ou menos,
que num carro a 80, 100 km por hora faríamos hoje em 1h10, 1h20, é o que faríamos em média esta viagem hoje, talvez 1h e pouquinho, mas na época era uma viagem muito longa, em condições muito precárias de transporte, de estrada e tudo mais, vocês bem conhecem isto. Então fica interessante já no começo, a mulher escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, ela nunca foi mãe de Deus, ela foi mãe da segunda pessoa da Trindade, quando a segunda pessoa da Trindade se encarnou e tornou-se ser humano. Então Maria é mãe de Jesus. Quem é Jesus? Um ser que é Deus e é homem, Deus e homem. Então ela é mãe do homem Jesus, e isso é um mistério para nós, mas que também é Deus. Mas não é válido aplicar esta verdade para dizer que Maria, primeiro, não é nem mãe da segunda pessoa da Trindade, que ela não é. Porque a segunda pessoa da Trindade, ela é eterna, ela nunca teve começo, nem fim de existência. O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, nunca teve começo. Então não é lícito dizer nem que Maria é mãe da segunda pessoa da Trindade. Ela é mãe de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, quando assumiu uma forma humana. Aí sim. E quando Jesus morreu e ressuscitou e reassumiu a sua glória, a função, e aqui eu estou correndo o risco de pregar uma mensagem em cima da outra, porque eu tenho uma pregação sobre isto, a função de Maria como mãe dele encerrou, tanto que ele a entregou para João, quando estava na cruz: mulher, eis aí teu filho, e eis aí tua mãe. A relação mãe-filho e filho-mãe encerrou ali. Maria não vai chegar no céu e olhar para a segunda pessoa da Trindade com toda a sua glória num corpo humano, um corpo glorificado sim, mas guardando o corpo humano, às vezes as feições que ele tinha aqui, mas lá no seu reino, à direita do Pai. Ele não vai olhar para Maria e dizer: mamãe, não vai. Ela não vai olhar para ele e dizer: meu filho, venha cá. Não vai. Encerrou. Como é que eu vou retomar isto? Já sei. Eu estava dizendo que a mulher que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, quando este se encarnou, às vésperas do seu parto desta mulher, talvez passando da adolescência na época, talvez 14, 15, 16 anos de idade, novíssima, como era costume na época inclusive, arremessada para longe do seu lar, muito longe para os padrões da época. Mas talvez seria normal esperarmos algo muito especial. Não, é claro que vai ser um nascimento todo diferente, cercado de conforto. Ora, o nascimento de um príncipe, do filho do rei. Imagine o que o rei gasta, o que o rei manda que se faça. Imagine a pompa que cerca o nascimento de uma criança, filha do rei. Então, alguém, filho de Deus, deveria ser alvo de alguma coisa muito, muito pomposo, muito especial. Pelo menos não desagradável, não ruim, não esquisito. Que é exatamente o que acontece. Zero conforto, zero natural aqui, zero rotina, fora do normal, e no sentido de desconforto, no sentido de precariedade. Chega em Belém, já cansada de uma longa viagem, pesada no seu 9º mês de gravidez, e agora por cima as dores do parto. Chego na estalagem, no hotelzinho lá,
hospedaria e não tem vaga. Por que não tem vaga? Óbvio que estava todo mundo que descendia de Davi, estava indo para lá. Lotou o local. E a gente fica, geralmente, no nosso dia a dia, nós ficamos meio frustrados quando nós temos a expectativa de que alguma coisa vai acontecer, se não nos detalhes, mas pelo menos no jeitão que alguma coisa deverá ocorrer, como se esperaria que o nascimento do Filho de Deus seria uma coisa muito especial, muito cercada de confortos e de privilégios. Se esperaria isto, não veio. E às vezes nós esperamos na nossa vida alguma coisa razoável, normal, mas se possível com um pouquinho de um benefício, de um conforto para nós, e não vem, muitas vezes vem o contrário. E o que acontece? Nós temos a tendência de ficar frustrados. E eu estou sendo bonzinho quando eu digo nós temos a tendência de ficar frustrados, porque muitas vezes nós ficamos frustrados, e muito, não é só uma tendência, não. Por quê que nós ficamos frustrados? Porque nós sabemos que achamos que sabemos o que é o ideal para nós. Isso que seria o ideal, isso que seria razoável para o meu caso. Mas sabe como é que se chama isso? Arrogância, pura e simples arrogância. Você achar que sabe o que é melhor para você, a ponto de imaginar, aprovar na sua consciência e daí passar a ter uma expectativa. Se você tem uma expectativa séria, forte em cima de uma coisa, é porque você acha que é o razoável que deverá acontecer. Não acontece. A sua expectativa não se cumpre e você fica frustrado. Só que o conhecimento do que é absolutamente ideal para você, esse conhecimento é exclusivo de Deus. Só Deus conhece. Só Deus saberia dar os detalhes do nascimento do seu Filho Jesus Cristo, exatamente o que era necessário. E aqui, por vontade dele, aconteceu aquele recenseamento naquele momento, e naquele momento Maria teve as dores de parto. Por decisão de Deus, não tinha um lugar na hospedaria, e problema, e dores, e cansaço, e precisa de um lugar, e vai, e só tem um lugar mesmo, é lá um estábulo. Há uma discussão se é um estábulo que foi vizinho à própria hospedaria, onde eram guardados os animais ali, ou dos viajantes e tal. Outros acham que foi numa caverna ali, em algum lugar que se acha que se sabe, inclusive tem igreja construída do local hoje e tal, porque era comum se guardar animais, às vezes dentro de cavernas. Mas não importa, o fato é que ele nasceu no estábulo, não tinha lugar para ele na hospedaria. Eu fico imaginando naquele sufoco de Maria, como é o sufoco do nascimento de toda criança, até com muito conforto e tudo, e até hoje que se marca o dia, a hora do parto e está tudo diferente, mas eu fico imaginando Maria pensando no que o anjo havia dito para ela e as maravilhas que o anjo havia dito para ela, o espetáculo de ela ser bem-aventurada entre todas as mulheres do mundo, que ia nascer dela um ente santo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Fiquei imaginando ela pensando aquilo e talvez concluindo: não combina. Não combina, está esquisito, tem uma coisa errada aí. Esse menino que vem é tão grande, conforme o anjo me disse, mas está nascendo de uma maneira tão estranha e desconfortável para mim. Maria pensando, né? O Filho de Deus nascendo ao lado de bois e ovelhas, num lugar certamente mal cheiroso, não tem jeito de não ser. Mesmo que fosse bem cuidado, mesmo que o proprietário tivesse cuidado em limpar as coisas, em manter
no melhor possível, mas não tem jeito, não tem perigo de não ser um lugar com uma certa sujeira e com mau cheiro, aí é inevitável. E parece um pouco chocante isto, como eu já disse no começo.